texto de nossa reflexão é Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Por gentileza, abra na sua Bíblia. Marcos, capítulo 10, 46 a 52. E hoje nós vamos falar da história de um homem que viu antes de enxergar. Já viu isso? Alguém ver antes de enxergar? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É Marcos 10, 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, compartilhada nessa noite pela graça de Jesus. O autor do clássico O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, ele tem uma frase bastante interessante nos seus escritos. Ele diz assim: só se vê bem com os olhos do coração. É a frase deste cidadão. E o professor Eduardo Rocha, que aborda as diferenças entre enxergar e ver, ele faz uma explicação sobre isso, dizendo o seguinte: enxergar é o registro biológico, já ver é o ato cognitivo cerebral relacionado à visão mais profunda, onde há um processo de interpretação, em que, ao ver determinado objeto, o indivíduo também pode relacioná-lo às suas memórias, explica o professor. Eu já disse aqui há algum tempo que nós temos 3 ouvidos. Os irmãos se lembram disso, né? 2 na cabeça e 1 no coração. Então hoje nós vamos considerar que nós também temos 3 olhos. 2 aqui na nossa cabeça, no nosso crânio, com os quais nós podemos ver todas as coisas, com os quais eu posso enxergá-los, com os quais nós podemos discernir as cores, com os quais nós podemos enxergar toda a natureza e todas as coisas que estão no nosso redor. Mas nós temos ainda um terceiro olho. Um terceiro olho que é o olho do nosso coração. Nos 2 primeiros olhos nós temos 4 elementos que formam esse primeiro olho. É a esclera, que é uma camada embranquiçada formada por um tecido conjuntivo. É a córnea, que é a parte transparente e esférica, que fica localizada na parte da frente do olho, e todo mundo sabe o que é a córnea. É o coroide, uma camada entre a retina e a esclera. E também o corpo cilar, uma região dilatada da coroide, na região onde se instala o cristalino. O terceiro olho não tem nada disso. O terceiro olho é um olho espiritual. É um olho com o qual nós enxergamos coisas que muitas vezes esses 2 olhos não enxergam. E é o caso aqui deste personagem bíblico, Bartimeu. Apesar dele
Está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vemos a história do cego de Jericó, tanto em Marcos quanto em Lucas, como também em Mateus. Nós temos pouquíssimos detalhes a respeito dele. O seu nome é revelado apenas no texto que nós lemos aqui, em Marcos. E isso acontece assim, de forma muito rara na Bíblia. No mesmo livro, o texto fala que Bartimeu é filho de Timeu, o que procede, porque a palavra Bar quer dizer filho, literalmente. Então, Bartimeu é filho de Timeu, esse não é o nome dele, né? Isso significa que ele é filho de um homem chamado Timeu. E o texto também fala que ele estava na saída da cidade de Jericó, em sentido a Jerusalém, pedindo esmolas. É isso que a gente lê lá no texto, no versículo de número 46. Nós não sabemos da sua condição financeira passada, não sabemos também se ele é cego de nascença ou se ele se tornou cego durante a vida, mas uma coisa nós sabemos, ele não enxergava. Ele não tinha a capacidade de enxergar, de ver as cores, de ver as pessoas. Tente imaginar uma vida. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Feche os olhos um pouquinho. Vira a cabeça para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. É ruim isso, né? Você não enxergar nada. Imagine uma pessoa que durante a sua vida não consegue enxergar nada. Tente imaginar uma vida dessa maneira. Ele queria enxergar. Tudo que ele queria na vida era voltar a enxergar. Para poder ter uma vida, voltar a enxergar ou tornar a possibilidade, ter a possibilidade de enxergar. Como eu disse, não sabemos se ele nasceu ou se ele se tornou cego. Mas eu quero afirmar para vocês que mesmo antes de enxergar, Bartimeu conseguiu ver. Mesmo antes de enxergar, esse homem, ele conseguiu ver. E eu queria mostrar para você algumas coisas que ele viu antes que pudesse enxergar. Você se lembra que o enxergar é a questão biológica e o ver é a questão cognitiva. Então ele pode ter visto mesmo sem enxergar. E é o que aconteceu com ele. E eu queria então trazer para a nossa reflexão rapidamente nessa noite algumas coisas que ele viu antes que ele pudesse enxergar. Em primeiro lugar, mesmo sem poder enxergar, Bartimeu, ao se encontrar com Jesus, viu uma esperança. Ele viu uma esperança. Versículos 46 e 47. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E no versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem que não podia enxergar, aquele homem cego, ele viu uma esperança diante de si. Ele não podia ver o corpo físico de Jesus, ele não podia ver a multidão que acompanhava Jesus, ele não podia ver os discípulos que certamente estavam junto com Jesus, porque o acompanhavam em todos os lugares, mas ele viu naquele cenário, naquele momento, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, ele viu a esperança em seu coração. Ele viu a possibilidade de mudar o seu quadro. Era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. O Jesus que fazia tantos milagres e que estava já, neste momento, caracterizado como alguém que fazia o impossível. Um grande mestre, que fazia coisas que ninguém podia imaginar. Bartimeu, ele viu a esperança renascer no seu coração. E aí nos faz lembrar o Salmo 42, o versículo 11. Bartimeu, naquele momento, eu acredito que toda tristeza se afastou do seu coração, porque quando ele viu a esperança, uma nova luz se acendeu dentro de si.
E o Salmo 42 nós lemos: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus. A alegria que traz a esperança ao coração, que apaga toda tristeza, que apaga toda angústia, que apaga toda dúvida. A esperança que nós temos e que precisamos ter em Cristo, como aquele homem teve. E olha que a relação que ele tinha com Cristo era muito menor do que aquela que nós temos hoje. Ele estava naquele momento ouvindo Jesus passar, não tinha uma relação estabelecida como nós temos, mas a esperança se acendeu no coração dele de tal maneira que ele acreditou: não, eu posso sim voltar a enxergar. Efésios capítulo 1, 18 nós lemos: oro também para que com os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Os olhos do coração é que enxergam a esperança. Você não consegue visualizar a esperança com esses dois olhos. Você não consegue visualizar, a não ser que seja com os olhos espirituais, com os olhos do coração. Romanos capítulo 12, versículo 12, nós lemos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paciência, irmãos. Aquele homem, durante muito tempo, certamente estava naquela situação difícil, aquela situação angustiante. Não é angustiante? Quando você fechou os olhos, você imaginar que você não pode ver nada, isso angustia o coração. Imagina alguém que vive a vida, o dia a dia desse jeito. Aquilo era muito angustiante, aquilo era uma tribulação, aquilo de fato era algo muito difícil para poder viver. Mas a esperança traz alegria ao coração do homem. De repente você está vivendo uma situação de angústia na sua vida. Quem sabe você pode me enxergar bem aqui. Mas existem coisas na sua vida que ainda estão embaçadas, coisas que precisam ser consertadas, coisas que precisam ser ajustadas. Eu quero desafiar você a enxergar com os olhos do coração a esperança que há em Cristo Jesus. Como aquele homem, há 2000 anos atrás, eu quero desafiar vocês a serem pacientes no meio da tribulação que porventura se estabelece na sua vida. Eu quero desafiar você a perseverar em oração, não desistir. Eu imagino aquele homem, e aquele homem provavelmente, até por viver num contexto extremamente religioso, eu acredito que ele não somente pedia esmolas, eu acredito que ele orava muito. Ele devia pedir muito a Deus para que aquela sua situação fosse resolvida. Talvez ele nem imaginasse que a situação em si pudesse ser resolvida, mas era o que ele queria, e por isso ele orava a Deus. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente vê que a fé é a certeza daquilo que nós temos esperança, daquilo que nós esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Talvez ele não visse uma solução para o seu problema. É possível que ele tenha até passado por algumas pessoas tentando resolver o seu problema de visão, e quem sabe até ele foi desenganado por alguns. Mas ele tinha esperança. E a esperança é isso. A esperança ela é provocada, ela é produzida através da fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. É através da esperança que nós temos em Cristo que nós sabemos que vamos viver para Deus, com Deus para toda a eternidade, em nome de Jesus. É por causa da esperança, por causa da fé. Nós esperamos isso, porque a fé nos faz enxergar as coisas que nós não podemos ver. É como aquele homem. Ele talvez não imaginasse que fosse ser tão abençoado naquele dia, quando ele pediu misericórdia do Senhor, como ele foi. Mas é assim, às vezes
nós precisamos lembrar do texto de Jeremias 33:3, que diz assim: clame a mim, ore a mim, busque a mim, e eu vou te responder, e vou te mostrar coisas tão grandes que você não faz nem ideia, você nem imagina. Eu vou te mostrar, eu vou fazer, eu vou colocar diante de você, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que trabalha em nosso favor e que faz milagres. Zaqueu já foi outro momento, né? O Bartimeu, ele viu a esperança, mesmo sem poder enxergar. Em segundo lugar, mesmo sem poder enxergar, Bartimeu viu uma oportunidade. Olha que legal, Naran, presta atenção. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu uma oportunidade, ele não podia enxergar. Ele não sabia o que se passava ali, a não ser pelos rumores que ele ouvia, mas ele sabia, Jesus Cristo estava ali, e Jesus Cristo era a oportunidade para que a sua vida pudesse mudar. Era aquele o momento, ele não podia esperar outro momento, tinha que ser naquela hora. Quem sabe ele nunca mais fosse encontrar com Jesus Cristo. Era a oportunidade dele, e mesmo quando as pessoas o repreendiam, aí é que ele gritava mais alto: não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos também prestar atenção nas oportunidades da nossa vida. Colossenses capítulo 4, versículo 5, na parte B, está escrito assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. É claro que está num outro contexto, mas é uma frase que eu trago para mim e que levo a sério. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Bartimeu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Ele não sabia se teria outra. Isso acontece muito quando em mensagens evangelísticas algumas pessoas dizem assim: olha, eu quero aceitar Jesus, mas não agora, eu vou esperar um pouquinho mais. De repente aquela é a última oportunidade. Ninguém nunca sabe quando será a volta de Cristo, ninguém nunca sabe quando será a sua morte. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e aproveitar ao máximo, é o que disse Efésios, Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 16: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade de falar de Jesus para alguém. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade de mudar uma postura na nossa vida. A gente não sabe se vai ter uma outra oportunidade de caminhar em alguma situação a fim de que as coisas mudem para a nossa vida. Bartimeu não sabia, ele queria aquele momento, aquela era a oportunidade da sua vida, e ele mesmo sem enxergar, ele viu isso. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Foi como Zaqueu, em Lucas capítulo 19. Ele teve uma oportunidade de se aproximar de Jesus e se aproximou. Nós falamos disso a semana passada. Ele se aproximou. E quando ele aproveitou aquela oportunidade, quando ele viu aquela oportunidade e ele aproveitou aquela oportunidade, a vida de Zaqueu mudou, nunca mais foi a mesma. É o caso da mulher do fluxo de sangue de Marcos 5 e de outros textos nos sinóticos. Quando aquela mulher viu que Jesus estava passando, ela percebeu, ela enxergou Jesus passando e percebeu a oportunidade que ela tinha naquele momento. Tem que ser agora, tem que ser agora. Eu tenho que caminhar e tenho que tocar na veste de Jesus, e aí eu ficarei curada. Sabe o que aconteceu com a mulher? Depois de 12 anos, ela foi curada de uma hemorragia. Porque Deus é assim. Ele nos dá oportunidades, não quer dizer que a sua oportunidade hoje seja a última oportunidade. Deus é misericordioso. Ele pode nos dar várias oportunidades, mas eu não posso perder a oportunidade, como Nicodemos em João capítulo 3. Quando ele teve a oportunidade, conversando com Jesus, de tomar uma decisão na sua própria vida, Nicodemos, que era um homem de bem,
Teoricamente, ele não tinha que resolver nada na vida dele, mas Jesus olhou para ele e falou: não, Nicodemo, você tem que resolver sim. Você tem que nascer de novo, meu filho. Nicodemos aproveitou a oportunidade, nasceu de novo e se transformou em um dos ícones, em uma das pessoas, dos personagens bíblicos que nos faz lembrar o poder de Deus. Assim também com Mateus, quando Mateus é chamado, lá em Mateus capítulo 9, em Lucas capítulo 5, o cobrador de impostos, igual Zaqueu, odiado pelo povo, com muito dinheiro no bolso, ganhava dinheiro a rodo. Quando Jesus falou, segue-me, ele falou, essa é a oportunidade que eu estava esperando. Deixou tudo para trás, seguiu a Jesus Cristo. Você precisa ver as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Assim como Bartimeu viu, nós precisamos ver também oportunidades que surgem diante de nós. E nós precisamos aproveitar cada uma delas para a glória de Deus. Bartimeu aproveitou aquela oportunidade, ele viu a oportunidade e aproveitou, e insistiu, cheio de esperança. Ele insistiu, e a gente vê no final do texto que ele alcançou o seu objetivo, porque Deus é assim. Deus é o Deus da bênção na nossa vida. Em terceiro lugar, mesmo antes de enxergar, olha só, mesmo antes de enxergar, Bartimeu viu uma libertação. Versículo 50. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Aquele homem agora ele viu uma libertação. Ele ainda não enxergava, mas quando Jesus disse, deixe-o vir, ele jogou a capa e foi a Jesus Cristo. E ali então ele viu a possibilidade de ser libertado de toda aquela circunstância. Tanto a circunstância da sua vida, ele era um mendigo, quanto da sua cegueira, ele era cego. Nós precisamos também enxergar a liberdade que Deus nos dá. Eu sempre penso na minha vida, se eu não tivesse optado pela liberdade em Cristo, provavelmente eu já estaria morto há muito tempo. Ou então seria um miserável qualquer, quem sabe um nóia desses da vida em uma dessas cracolândias por esse Brasil afora. Se estivesse vivo, mas eu enxerguei a libertação em Cristo Jesus. Em junho de 1988, muitos de vocês ainda não eram nem nascidos. Em 88, ali eu vi a liberdade, vi a libertação. E como Bartimeu, eu corri. Lancei fora todas as minhas capas, lancei fora todas as minhas manias, lancei fora os meus vícios, lancei fora tudo aquilo que eu carregava comigo. E olha que Bartimeu, a gente faz uma consideração interessante. Quando o texto diz que ele lançou sua capa para o lado, significa que ele deixou de lado tudo que ele tinha de valor. Eu acho que ele não tinha nada mais importante do que a capa, com a qual ele podia se aquecer, sobre a qual ele podia deitar, dormir. Talvez ele não tivesse mais nada, era um mendigo. Quem sabe uma casquinha de coco, uma vasilhinha assim, para poder receber as moedinhas que eram depositadas pelos religiosos naquele lugar. Mas ele viu uma libertação. E a palavra de Deus sobre isso nos diz em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele homem, ele conheceu e viu a verdade em Cristo Jesus, e foi liberto, e a sua liberdade foi consolidada. João 8:36, porque se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Deus é fiel. Nós precisamos nos libertar de algumas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos buscar em Deus para que Ele nos dê a liberdade que nós precisamos ter do pecado, das nossas angústias, das dores, do mundo tenebroso em que nós vivemos, muitas vezes aliados com o mundo tenebroso.
E o grande problema nosso é esse, é quando nós estamos alinhados e aliados ao mundo. E quando nós estamos alinhados e aliados ao mundo, nós precisamos de libertação. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos viver numa nova perspectiva, numa perspectiva diferente de vida. E para isso precisamos ser libertos. E Jesus Cristo nos diz o seguinte, em Lucas capítulo 4, versículo 18, fazendo alusão ao Antigo Testamento: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e para a liberdade dos oprimidos. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos nos libertar de muita coisa. Eu não sei quais são as questões nessa vida que te prendem, mas eu acredito que todos nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós. Eu não creio que entre nós aqui há uma única pessoa que seja perfeita. Eu não creio, a não ser que a Bíblia seja mentirosa. Eu não creio que há uma única pessoa entre nós que não necessite de libertação em alguma área da sua vida. E algumas até nem sabem que precisam dessa libertação. Mas há necessidade de libertação. E a palavra de Deus em Salmo 34, versículo 17, vai dizer que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Assim como Jesus abençoou a Bartimeu há 2000 anos atrás, Ele nos abençoa também. Você que está em casa, de repente, assistindo a esse vídeo agora, quem sabe alguma angústia, alguma tribulação, alguma dor muito grande no teu coração, eu quero dizer para você que Cristo é poderoso para nos dar a liberdade, para nos libertar de todo o mal. A palavra de Deus é quem diz em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, venham até mim, diz o Senhor, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. É desse jeito, o Wilson está certinho, é desse jeito. Nós precisamos disso, nós precisamos de libertação, nós precisamos ver como Bartimeu viu, mesmo antes de enxergar. Eu não preciso ver com os meus olhos para poder ter que pedir socorro. Eu não preciso enxergar, eu posso ver com o meu coração que do Senhor vem o meu socorro, que do Senhor vem a minha libertação, seja qual for a situação, não importa o tamanho da dificuldade, o Senhor é maior do que ela. Não importa a dor que você esteja sentindo, o Senhor consola. E por último, agora já enxergando, no versículo 52, Bartimeu viu um caminho. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Bartimeu, ele teve a possibilidade agora de, enxergando a Jesus Cristo, porque recuperou a visão, ver diante de si o caminho que ele precisava trilhar. A Bíblia não fala mais de Bartimeu, não fala mais, mas eu tenho a certeza de uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar. Todos nós que estaremos um dia com Cristo na glória, nos encontraremos com Bartimeu. Todos nós nos encontraremos porque ele está lá. Diz o texto que ele seguiu Jesus pelo caminho. Muitos de nós não seguimos Jesus pelo caminho depois de passarmos por todo esse processo de libertação, por este processo de salvação, por este processo de transformação. Quantas pessoas eu conheço entregam a vida a Jesus Cristo e deixam de segui-lo pelo caminho.
Quantas pessoas eu conheço que vivem nessa situação? Mas Jesus disse àquele homem o que diz para nós também: vá agora, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te resgatou. Siga-me pelo caminho. E a palavra de Deus diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus senão por Cristo, senão por mim. No Salmo 119, versículo 105, nós lemos: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, nós vemos a importância de estarmos com Cristo no caminho. Aquele povo todo que saiu do Egito e que caminhava para a Terra Santa agora, eles tinham no caminho que seguiam com o Senhor a proteção de uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho durante o dia, e à noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim eles podiam, segundo o texto, caminhar de dia e de noite. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículos 31 a 33, nós lemos: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É esse caminho, irmãos, o caminho que Bartimeu seguiu, o caminho que nós seguimos e devemos prosseguir em caminhar nesse caminho. O caminho que talvez alguns que nos assistem aí deixaram há algum tempo, deixaram de caminhar com Cristo, muito embora salvos por Cristo, deixaram de caminhar neste caminho. Salmo 101, para terminar, no versículo 2 diz assim: seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Nunca mais Bartimeu deixou de enxergar e nem de ver. Quando Bartimeu morreu, e eu acredito que ele tenha morrido, os seus olhos se fecharam. E quando ele abriu o olho do coração, depois da sua morte, ele estava no reino de Deus, vivendo para a glória de Deus. Esse é o destino de todos aqueles que seguem estes princípios que nós lemos aqui. Você também pode ver sem poder enxergar. Você também pode e deve seguir o caminho que o Senhor desenhou para a sua vida, para que nós sejamos felizes. Hoje, quando apresentava o Theo, eu falei exatamente isso para o pai dele, não foi? Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ficar velho ele não se esquecerá desse caminho, se lembrará sempre desse caminho e permanecerá nesse caminho, porque Deus é fiel. É isso que nós queremos, não só para o Theo, mas para todos nós que aqui estamos presentes, para aqueles que nos assistem e para todos os homens de todos os tempos, no nome de Jesus. Ó Deus, como é bom viver contigo, ouvir a tua palavra, aprender de ti. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos, porque a porção da tua palavra de hoje nos traz lições preciosas. Se um cego pôde ver, nós também queremos ver cada dia e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos poderosamente, a fim de que não nos falte esperança, a fim de que possamos aproveitar todas as oportunidades, a fim de que possamos caminhar por este caminho todos os dias da nossa vida, a fim de que haja libertação na nossa vida e na vida de cada um daqueles que estão no nosso contexto. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre.